Salut, bienvenue ao seu cours de français. Olá, bem-vindos aos cursos de francês. Na aula de hoje, aula 49. Aujourd'hui, dans la leçon 49, na aula de hoje, aula 49, nous allons lire un texte. Então, nós vamos ler um texto. Esse texto tem como título Le Mercredi Matin d'Eugénie. Então, a gente vai continuar vendo a saga da Eugénie e hoje a gente vai dar uma olhada na quarta-feira de manhã, a rotina que ela tem às quartas. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão e compartilhe esse vídeo. Então, esse texto é um texto bastante interessante, tem muita coisa nova, tem verbos novos, tem preposições novas. É um texto com bastante coisa, bastante novidade. Então, vamos começar. Le Mercredi Matin d'Eugénie. Mercredi, a gente já viu quarta-feira, a gente já viu o dia da semana, matin, manhã. A gente quer falar quarta-feira de manhã, a gente fala mercredi matin. Quarta-feira à tarde, mercredi après-midi. Quarta-feira à noite, mercredi soir. É sempre o dia da semana e a palavra logo depois. Tá? Então, quarta-feira de manhã, da Eugénie. Então ela fala, ó, le mercredi matin, je me lève à 7h moins le quart. Então já começa aqui, ó, quarta-feira de manhã. Lembrando sempre que dia da semana a gente usa o artigo le, é diferente do português, a gente usa a preposição em na quarta-feira. O francês vai usar o artigo direto, le mercredi matin, je me lève. A gente já viu o verbo pronominal, é uma construção de um verbo pronominal, o verbo se lever. O verbo se lever é o verbo levantar-se. Então, je me lève, eu me levanto. Eu me levanto à 7h moins le quart. A gente já viu as horas. Então, 7h, né, 7 horas, moins, menos. Moins le quart. Le quart, o quarto. O quarto do quê? O quarto da hora. Então, se a hora tem 60 minutos, o quarto da hora são 15 minutos. Então, é 7 horas menos 15 minutos. 7 horas menos 15, 6h45. Então, é a hora que ela levanta, 6h45. Então, a maneira de falar a hora em francês é bastante diferente do português, né? A gente pega a hora que vai vir depois e tira os minutos para poder dar a hora atual. Então, 6h45 a gente pode falar 7h moins le quart. Outra coisa, a preposição a junto da hora, tá? Sem artigo, diferente do português. O português fala, eu me levanto às 7 horas. Esse às está incluindo a preposição a e o artigo as, né? Para junto das horas. Em francês, a gente fala a hora, a gente usa a preposição a e a hora direto, sem artigo. Seguindo, je me lave, puis je m'habille. Então, outro verbo pronominal, verbo se laver, verbo lavar-se. Então, eu me lavo. Sentido de tomar banho, né? Je me lave, eu me lavo. Literalmente é isso, eu me lavo. Puis quer dizer depois. Então, eu me lavo, depois je m'habille. Outro verbo pronominal, verbo s'habiller, que é o verbo vestir-se. Então, eu me lavo, depois eu me visto. Então, je me lave, puis je m'habille. Je prends mon petit déjeuner à 7h15. Petit déjeuner é o café da manhã. Então, faz parte das refeições do dia. A gente fala em francês, les repas, as refeições. Então, eu preparei um vídeo especial falando sobre refeições. Vocês assistem aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre les repas. Repas, refeição. No caso aqui no plural, as refeições. É uma palavra que é igual no singular e no plural, tá? Repas. As refeições do dia são divididas de acordo com as divisões do tempo. Então, por exemplo, le matin, que é le matin, manhã. Então, de manhã, o que a gente come de manhã? A gente come le petit déjeuner, né? É o café da manhã, tá? Café da manhã, le petit déjeuner. Le petit déjeuner. Café da manhã. À midi, quer dizer meio-dia, né? Midi, meio-dia.
A gente come le déjeuner. Le déjeuner, o almoço. Repara duas coisas. Primeiro, a gente fala de períodos de tempo longos, como manhã. Amanhã é um momento do dia e compreende várias horas. A gente usa o artigo le matin, l'après-midi, quando for à tarde, le soir, quando for à noite. Quando a gente está falando de momento específico do dia, o midi, meio-dia, o momento específico do dia, a gente usa a preposição à midi, ao meio-dia. Le déjeuner, o almoço. E, repara, déjeuner e déjeuner, né? Palavras iguais. Café da manhã, pega essa palavra déjeuner, quer dizer almoço, e coloca petit na frente, quer dizer pequeno. Então, literalmente, café da manhã é chamado de pequeno almoço. Petit déjeuner. Déjeuner também tem o sentido de jejum. Então aqui o café da manhã seria o pequeno de jejum. E déjeuner, né? De jejum, é o almoço. L'après-midi, à tarde. L'après-midi. A gente tem le goûter. Le goûter. Goûter é o lanche da tarde. Tá? Le goûter. E le soir, à noite. Nós temos le dîner. Dîner, né? A janta. Le dîner. Repara que algumas dessas palavras também podem ser verbos, como déjeuner, por exemplo. Também é o verbo déjeuner, que é o verbo almoçar. A gente pode falar je déjeune, eu almoço. Dîner também pode ser um verbo, dîner. Pode falar je dîne, eu janto. Então, petit déjeuner, pequeno almoço, né? O pequeno de jejum, quer dizer, café da manhã. E quando a gente fala de petit déjeuner, a gente usa o verbo prendre. Je prends mon petit déjeuner. A gente sempre fala um verbo prendre. É como a gente fala em português, eu tomo café da manhã. Né? Se você pensar bem, é uma construção, é meio estranho. Como é que você toma o café da manhã? Você pega de alguém? Você toma de alguém? Não, é uma expressão que ficou na língua. Mesma coisa com o francês, je prends. Né? Eu tomo, eu pego, eu tomo meu café da manhã às 7h15. 7h15. Um quarto já viu que são 15 minutos, então 7h15. Então a gente tem aqui, ó, 7h moins le quart, 7 horas menos um quarto, ou seja, 7 horas menos 15 minutos. Aqui 7h15, 7 horas e um quarto e 15 minutos, 7h15. Você também pode falar 7h15, né? Usar o número 15 para falar a hora, não tem problema. Tá? É muito mais comum falar quart, 7h15. Ela continua. Je suis au collège de 8h à 10h. Então, suis, verbo être, que pode ser ou estar, nesse caso aqui vai ser o verbo estar. Eu estou no colégio de 8 às 10. Aquela estrutura que a gente já viu usando horas, né, e preposição do, preposição a, para indicar uma duração de tempo. De alguma hora até alguma hora. Então, de 8h à 10h. E, atenção, quando a gente usa o verbo être para indicar um lugar, você está em algum lugar, a gente usa a preposição a para indicar esse lugar. Eu também fiz um vídeo especial sobre isso. Então vamos falar um pouquinho sobre a preposição a, né, junto de um artigo. Tá? Quando a gente está usando o verbo être ou o verbo aller, a gente vai usar a preposição a quando a gente está falando de um lugar. Então, por exemplo, je suis au collège. Eu estou no colégio. Por que eu estou frisando isso? Porque a regência é diferente do português. No português, a gente fala de lugar, a gente normalmente usa a preposição em, principalmente quando a gente usa o verbo estar. Eu estou no colégio. Em francês, não. O verbo estar em francês é o verbo être, que é o mesmo que o verbo ser, né? O mesmo verbo.
E quando a gente usa esse verbo être, a gente usa a preposição a para falar de lugar. Então é je suis au collège. Je suis au collège. Eu estou no colégio. Esse o, porque aqui eu tenho a preposição a, mais o artigo masculino le. Porque colégio, palavra masculina, le collège. Então eu tenho aqui a preposição a, o artigo le, que é esse artigo está aqui ligado com esse substantivo colégio. E quando eu junto os dois, vira o. É mais ou menos o que acontece em português. Quando eu tenho a preposição a, o artigo o, eles se juntam, vira ao. Então, eu vou ao shopping. Eu vou ao cinema. Em francês vai ficar o. Vai ficar AU. E esse AU tem som de o. E quando for uma palavra feminina, por exemplo, je suis à la bibliothèque. Biblioteca, né? Je suis à la bibliothèque. Mesmo esquema, eu tenho o verbo aqui être, verbo estar, né? Eu estou na biblioteca. Só em francês, onde a gente usa o verbo être para dizer que você está em algum lugar, a gente usa a preposição a. Nesse caso aqui, eu tenho a preposição a mais o artigo feminino lá. Esse artigo feminino, né, relacionado com a palavra bibliothèque, é uma palavra feminina. Mas o artigo feminino não se junta com a preposição a, tá? Eles se mantêm separados. A lá. Quando é masculino, a le, vira o. Feminino, a lá, mantém separado. Je suis à la bibliothèque. E com o verbo aller? E com o verbo aller? O verbo aller é mais próximo do português. A gente fala desse mesmo jeito. Eu vou à praia. Eu vou ao shopping. Então, é mais parecido. Então, por exemplo, je vais au collège. Eu vou ao colégio. Então, é bem parecido com o português, né, usando o verbo aller. Então, não tem muito mistério. Porque o mesma coisa, o a mais o le. Então, eu vou ao colégio, je vais au collège. Se for feminino, je vais à la bibliothèque. Feminino não vai juntar, né? Preposição a, o artigo lá, e se mantém separados. Je vais à la bibliothèque. Je vais à la plage. Plage, praia. Então, resumindo, verbo être, verbo aller. Quando a gente vai falar de um lugar, a gente usa a preposição a para indicar esse lugar. Então, eu estou em tal lugar, vai usar a preposição a. Eu vou a tal lugar, vai usar a preposição a. Então, a gente já sabe, verbo être, verbo aller, para indicar um lugar, a gente usa sempre a preposição a. E aqui, colégio, palavra masculina, então essa preposição a se junta com o artigo le, vira o. Je suis au collège de 8h à 10h. E continuando. À 10h10, 10h10, 10 horas e 10 minutos, né? 10 e 10. Às 10 e 10. Je vais à la bibliothèque avec mes amis. Ó, coisas novas aqui. Aqui o verbo aller, je vais, a gente usa a preposição a, a gente já viu isso antes. Então eu vou à biblioteca. Então às 10 e 10 eu vou à biblioteca avec mes amis. Avec, preposição, quer dizer com. Preposição muito importante, muito usada, né? Quer dizer com. Me aqui é possessivo, a gente vai ver o possessivo daqui a pouco. São possessivos no plural. E ami quer dizer amigas. Mas que eu sei que quer dizer amigas por causa da letra E, que é um indicativo de feminino. Essa palavra é muito interessante, porque é uma palavra, ela é meio confusa. Se você não tiver um contexto, você não tem como saber o gênero dessa palavra, nem se está no singular e no plural. Por quê? Porque amigo, né, ou seja, masculino singular, em francês é ami. Amiga, feminino singular, em francês é ami. Amigos, masculino plural, em francês é ami. E amigas, feminino plural, em francês é ami. Então, é tudo ami. Então, se você tiver só
ouvindo, se não tiver nenhum texto, não tem como saber. Então, se eu falo, je vais à la bibliothèque avec mes amis, pode ser amigos, eu vou à biblioteca com os meus amigos, ou eu vou à biblioteca com as minhas amigas. Não tem como a gente saber. A gente só sabe aqui porque está escrito. Então a gente sabe que ami aqui é feminino por causa da letra E. Seguindo, je rentre chez moi à 11h30. Tem o verbo entrer, que é o verbo entrar, e tem o verbo rentrer, que é o verbo, seria reentrar, né? A gente não tem isso em português, mas o sentido é o seguinte: você sai de casa, você vai trabalhar, vai estudar, quando você volta para casa, você usa o verbo rentrer, nesse sentido de retornar, né? De entrar de novo na sua casa. Ou em qualquer outro lugar, né? Tô dando o exemplo da casa porque é o exemplo do texto, mas pode ser em qualquer outro lugar. Então, je rentre chez moi. Outra preposição bastante usada em francês, muito importante, preposição chez. Chez, ele tem vários significados. Normalmente ele é usado para indicar o interior de algum lugar. Tá? Quando ele aparece sozinho, normalmente ele tem o sentido de casa. Então, se eu falo chez moi, é a minha casa. Se eu falo chez toi, é a tua casa. Se eu falo chez Marie, é a casa da Marie. Chez Eugénie é a casa da Eugénie. Então, esse sentido de... Quando ele está sozinho, ele tem sentido de casa. Mas ele também pode indicar o interior de qualquer outro lugar. Por exemplo, chez le médecin. Seria um consultório médico. Então, você pode usar... Então, normalmente você usa junto com pessoas. Para indicar um lugar. E você vai e você foca na pessoa que trabalha naquele lugar. Então, eu posso falar, je vais chez le boulanger. Eu vou na padaria. Le boulanger seria o padeiro. Chez indica o lugar onde está o padeiro. Então, é a padaria. Também pode falar, je vais à la boulangerie. Aí eu vou à padaria. Mesma coisa. Mas aí, boulangerie é padaria mesmo. Nesse caso aqui, esse chez sozinho indica casa. Chez moi, minha casa. Então, je rentre chez moi, eu vou na minha casa, eu entro na minha casa à 11h30, 11h30, né, 2h30. À midi 20, né, meio-dia e 20, je déjeune chez moi avec mon père et mon frère. Então, meio-dia e 20, eu almoço. Lembra, o déjeuner pode ser um verbo também, almoçar. Eu almoço. Então, chez moi, de novo, minha casa. Chez moi. Avec, de novo, preposição com. Mon père et mon frère. Aqui nós temos duas palavras que indicam pessoas da família. A gente vai ver daqui a pouco as pessoas da família. Père, pai. Frère, irmão. Então, eu almoço na minha casa com meu pai e meu irmão. Então, esse foi o texto da aula de hoje. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, comentar, dar o like e compartilhar esse vídeo. Então, ficando por aqui. Até a próxima aula. Au revoir.